Fala, meus irmãos, aqui quem fala é o Leandro. Seja bem-vindo aí novamente ao canal. Vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre algumas verdades que precisamos ouvir diante do Senhor antes de deixarmos essa terra. Eu vou citar aqui algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, que eu botei no meu caderninho, que tem servido para a minha vida e eu tenho certeza que vai servir para a sua vida também. Só fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo direitinho. Se gostar, deixa um joinha, deixa um comentário e se inscreve no canal, tá ok? Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Então, aqui vai algumas verdades que você precisa ouvir antes de você deixar essa terra, antes de você morrer. A primeira é que nem todo mundo merece o seu sacrifício. A Bíblia fala lá em Mateus, né, que a gente não deve lançar nossas pérolas para os porcos. Se você está fazendo alguma coisa por alguém está desdenhando, está debochando, se aquilo dali tem valor para você e a pessoa não está valorizando, não joga para ele, não dê, recolhe, procura outra pessoa para dividir que vai dar valor. Não dê aos porcos aquilo que é de interesse seu e as pessoas não valorizam. Pois a questão que Cristo fala de amar o próximo não quer dizer que você tem que se anular. Fazer tudo para que aquela pessoa seja feliz e você mesmo infeliz. Nada disso. Se você está fazendo algo por alguém que não está te valorizando, esquece, não faça. É bom ajudar os outros, mas sem perder a sua paz e a sua dignidade. Jesus falava do amor de Deus para os fariseus. Eles não aceitavam Jesus, ignorava eles, seguia em frente e continuava o ministério dele. Por quê? Aqueles homens não valorizavam tudo que Jesus falava e fazia. Porque se você fizer as coisas para agradar as pessoas vão fazer, vão te afastar e quando precisar, vai vir de novo. Tem pessoas que só se aproximam quando precisa. Eu conheço um montão assim, eu não preciso nem falar, sem comentários. A segunda coisa é que relacionamento sem propósitos atrapalha a sua vida. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O exemplo, eu me converti, eu estou na igreja, estou querendo buscar mais de Deus, estou querendo me aproximar mais de Deus. Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que não quer isso? Se torna julgo desigual. É isso que a Bíblia fala sobre julgo desigual. A pessoa vai querer ir para um lugar totalmente diferente do que é a igreja e eu vou querer estar na igreja, então vai ficar dividido. Ou eu vou fazer a vontade dela e vou me desagradar para agradar ela, ou a pessoa vai fazer a minha vontade e vai desagradar a vontade dela. Ou seja, não vai ter comunhão, vai ter divisão. E a Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo fica deserto. Então, pensa bem com quem você quer se associar, seja num relacionamento pessoal, seja numa empresa, numa sociedade, você tem que ver o julgo desigual daquilo ali. A pessoa pensa como eu, se eu tirar ali um dízimo da parte da minha empresa para dar para a igreja, será que aquilo ali vai incomodar ele? Você tem que pensar em tudo isso. Você tem que colocar tudo isso diante do Senhor, que é Ele que vai te mostrar quem são as pessoas certas para você se relacionar. Lá no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai andar, não adianta. Você andar com pessoas que não compartilham os mesmos valores que você compartilha, vai se tornar um campo de guerra. Você vai jogar pérola para os porcos. Cuidado com as amizades tóxicas e relacionamentos sem discernimento. E terceira, é disso que eu quero falar, discernimento. Discernimento é a proteção contra a traição, porque quando você pede direção a Deus para discernir com quem você tem que andar, Deus vai te mostrar. Provavelmente, se Deus te mostrar, aquela pessoa não vai te trair. Essa pessoa pode até ter um período, né? Algo que Deus botou ali, tipo um contrato para a tua vida. Ó, vocês vão andar junto nesse período aqui, né? Vocês vão fazer a minha obra, aquilo tudo, depois vou afastar vocês. Quantos amigos que eu já tive, que foi um momento que Deus colocou, a gente fazia evangelismo junto, fazia um monte de coisa, e depois cada um ia para o seu lado. Quantos foram aqueles que a gente trabalhou junto para Deus, depois casou, foi para um lado, eu casei e fui para o outro. Hoje mesmo, eu vou estar numa missão com Deus diante de uma pessoa que não tem afinidade nenhuma, mas eu estou percebendo que Deus está colocando essa pessoa na minha vida para me ajudar ele espiritualmente e ele me ajudar espiritualmente também. E eu estou vendo um propósito de Deus ali. E eu clamei isso, eu falei, Senhor, me dá homens de Deus para andar do meu lado, para me ajudar. E a pessoa começou assim, surgindo do nada. Para muitos, consta como coincidência, né? As coisas que aconteceram, tanto para ele, quanto a esposa dele, quanto eu e minha esposa. A gente se encontrar nos momentos certos, nas horas certas, você vê que tem Deus nisso. É um casal que está vindo para abençoar a minha vida e a vida da minha esposa. E a gente com certeza vai abençoar a vida deles também. Então essas pessoas dificilmente vão te trair, vão te abandonar, porque são pessoas vindas do Senhor. Mas ainda assim você tem que guardar o teu coração. Jesus foi traído quem comia com ele, lembra? Judas. Só que Jesus tinha discernimento. Jesus sabia que Judas ia fazer aquilo. Quando você busca o discernimento de Deus, até aquelas pessoas
que a princípio são de Deus para a tua vida, vai trabalhar contigo aquilo tudo, mas se ela se desviar do caminho, tirar o foco de Deus e começar a querer fazer coisas diferentes, essa pessoa provavelmente vai correr um risco sério de te trair. Mas aí você buscando o Espírito Santo, você vai perceber os frutos dela e vai ver o momento certo de começar a se afastar. Então peça a Deus sabedoria e discernimento para saber quem são as pessoas que estão andando do teu lado, estão caminhando contigo. Para que se um dia essa pessoa venha vacilar contigo, você não venha se frustrar. Porque você já está sob discernimento espiritual. O Espírito Santo já estava te revelando quem era essa pessoa. A quarta coisa é sobre a sua identidade. A sua identidade está em você, não no próximo. Você tem que ser quem você é, não quem a pessoa quer que você seja. Não seja manipulado por ninguém. Vale mais agradar a Deus do que agradar os homens. Lembra, isso é bíblico, isso está na Bíblia. Não deixe de se agradar para querer agradar as pessoas. Eu lembro de uma amizade que eu tinha que toda vez que o camarada fala assim, cara, vamos para tal lugar, vamos evangelizar em tal lugar, vamos fazer assim, eu sempre cedia. E às vezes eu não queria ir para aquele lugar, não sentia vontade. Então, quando eu falei com Deus, eu falei assim, eu vou começar a cortar isso. Não tem que ser só o que a pessoa quer. Eu orei, comecei a tomar atitude. E eu lembro de uma vez que a pessoa virou e falou assim, pô, Leandro, vamos para tal lugar fazer isso, aquilo. Eu falei, cara, olha só, não quero fazer isso não, tal. Pô, mas você tá estranho ultimamente, você tem evitado as coisas que eu tenho falado. Ou seja, eu confrontei o ego daquele homem, que muitas das vezes eu via que não era de Deus pra gente, pra aquilo ali. Mas como ele estava se sentindo meio que um líder no meio da gente, eu respeitava. E o que aconteceu? Quando eu comecei a bater de frente, não fazer tudo o que ele queria, ele se afastou. Dizer não, muitas das vezes, é um ato de sabedoria e bondade para com você mesmo, de autocompaixão diante de você e diante de Deus. Pare de mendigar afeto às pessoas. Não fique mendigando afeto para andar com as pessoas, para se sentir valorizado por fulano, por ciclano. Seja você que Deus vai mandar as pessoas certas para caminhar com você. Porque Deus é seu melhor amigo. E quando você tem Deus como seu melhor amigo, Ele te honra quando aqueles outros que você tanto gostava te esquecem. E Ele traz as pessoas certas para te honrar. As pessoas certas para caminhar com você. Então não se desvalorize para valorizar ninguém. Você tira Jesus como exemplo. Jesus amava os discípulos, estava ali ensinando, fazendo de tudo quanto é forma para que aqueles discípulos viessem uma fé firme. Mas quando chegava diante de Deus, quando as coisas tinham que ser claras, quando tinha que ser falado, ele não hesitava, ele repreendia os discípulos e falava. Independente se aqueles discípulos iam querer caminhar com eles, continuar com eles sim ou não, ele sempre falava. Eu lembro de um texto bíblico que ele chama os discípulos e ele fala assim, ó, muitos desses aqui estão me seguindo porque me viram compartilhar da multiplicação do pão. Ele foi um diálogo de Jesus com os discípulos. Por que ele falou com os discípulos? Porque ele entendia que os discípulos já era íntimo com ele e tinha essa liberdade. Ele não falou para multidões. Então não seja multidão diante de Deus, seja discípulo, esteja ali para aprender, para absorver dele, para depois transmitir isso para o mundo, porque foi isso que os discípulos fizeram. Caminharam 3 anos ali com Jesus, aprenderam e depois distribuíram o amor de Jesus para o mundo. Esse amor chegou até mim. E eu estou gravando esse vídeo porque eu creio que esse amor vai chegar até você. E se você já tem esse amor de Cristo, desenvolva mais e mais. Desenvolva diante do Senhor. Não faça para agradar homem, não faça para agradar liderança, para agradar pastor, não faça para agradar ninguém. Tenha discernimento de saber quando as pessoas colocarem o trabalho na tua mão para você não se afogar de serviço na igreja e depois você não aguentar. E o próprio homem não vai saber lidar com você. Por quê? Quando a gente está magoado, às vezes a gente também não quer ser tratado. E muitas das vezes o homem, na sua limitância, não sabe o que fazer. E aí é só você e Deus. Então, para que venha se evitar isso, você busque discernimento do Senhor, para saber tudo aquilo que as pessoas estão colocando sobre sua mão, para saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, com quem andar, com quem não andar. Principalmente você, jovem, que talvez esteja vendo esse vídeo, cuidado com as suas amizades. Ouve mais os seus pais do que seus amigos. Muitos dos meus amigos de infância hoje nem falam comigo, às vezes é muito pouco contato. Deus ele vai colocando diversas pessoas na nossa vida. Eu tenho amizade desde meus 20 anos que ainda se mantém hoje. Eu tenho, mas a grande maioria já passou, já um casou, foi para um lado, outro viajou, outros já se foram, morreram. Então, meus pais estão ali comigo o tempo todo, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eles que vão cuidar de mim. Então, se você está em comunhão com alguma pessoa que seus pais estão vendo que não é legal, as pessoas estão vendo que não é legal, tá chegando até você e tá falando, ó, isso não é boa companhia não, preste atenção, sai fora. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar o joelho no chão,
clamar ao Senhor para ver se realmente isso é opinião alheia ou se vem de Deus para a tua vida. E pede a Deus para mostrar, Senhor, mostra os frutos dessa pessoa. Isso é certo, é legal eu andar com essa pessoa, porque às vezes nosso coração ele é enganoso. Ele coloca um sentimento na nossa mente de que tudo vai estar bem, de que tudo está ok. E se aquela pessoa tem um defeito, mais à frente eu vou ajudar essa pessoa a superar esse defeito. Você não vai superar não, porque ninguém consegue convencer o outro homem a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus, só Jesus consegue convencer uma outra pessoa. Você não vai conseguir. Você vai andar em julgo desigual. Se você está vendo que o negócio não está andando conforme deveria andar em direção junto contigo, sai fora. Isso não é egoísmo, é propósito. Porque se a pessoa for de Deus para a tua vida, ela não vai deixar de se realizar, de fazer suas vontades para te agradar. Ela vai estar junto contigo, porque o propósito é o mesmo. Tá ok? É isso, eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que essa palavra vai surtir um efeito muito grande no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. E você vai lembrar de alguém para compartilhar dessa palavra também. E se você caiu de paraquedas, é a primeira vez que cai no canal, ou se você já está assistindo vídeos aqui também no canal, ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário nesse vídeo, vem fazer parte da família. Porque toda semana eu estou colocando vídeos aqui relacionados com as coisas de Deus. Se você gosta das coisas de Deus, gosta de falar, de ouvir das coisas de Deus, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.